Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E mais uma daquelas lives que abre bem a semana, aquela live assim que nos enche de informações, né, reflexões, principalmente nessa área envolvendo direito imobiliário e urbanístico, com Débora de Castro da Rocha. Hoje, doutora Camila aqui presente conosco, né, doutora Camila? Sejam muito bem-vindas, minhas amigas, para mais um daqueles momentos de espetáculo com vocês por aqui. Imagina, Jana. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, né? Iniciamos uma segunda-feira aqui, bem até aprazível aqui em Curitiba, né? De sol e céu azul. E vamos hoje falar um pouquinho da não incidência de imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, né? Popularmente conhecido aí, na seção de direitos de bens imóveis, tá? Essa questão, na verdade, até ela nos chama muita atenção no sentido de que não é nada que seja tão diferente, na verdade, é algo que está no nosso dia a dia. Por isso que até eu e a doutora Camila pensamos muito na elaboração desse artigo, nessa semana e até da live, justamente porque é um tema bastante corriqueiro. E como em sendo corriqueiro, né, o mais importante e interessante até para fazermos esse artigo e até participarmos hoje da live, é que nós tivemos uma recente decisão agora no Supremo Tribunal Federal, que, ao que tudo indica, né, deverá pacificar a discussão no que tange aí a incidência desse tributo nessas operações, nessas negociações imobiliárias, porque infelizmente, né, a despeito do que diga a lei, né, seja lá no CTN que dispõe, né, a incidência do tributo, quando que se dará o fato gerador, né, e essa incidência efetiva e obrigação pelo pagamento, quitação, e também, claro, do nosso Código Civil, que ampara especificamente aqui as negociações imobiliárias, especialmente ali o 1227, 1245, que falam especificamente do registro imobiliário, que é quando nasce a titularidade efetiva daquele bem, né, que eu vou me tornar o efetivo proprietário daquele patrimônio, que daria, então, ali as condições, né, cumpriria os requisitos para a incidência do tributo. Não é bem esse o entendimento que vem sendo adotado pelos tribunais aí pelo país afora, né? Em que pese o Superior Tribunal de Justiça já ter uma jurisprudência formatada nesse sentido, né, já haver um entendimento no sentido de que não havia aí como, por exemplo, incidir o ITBI ali apenas nas questões, na seção de direitos, né, infelizmente, não era isso que acontecia aí quando as ações eram distribuídas no âmbito do Poder Judiciário. Muitas divergências sobre efetivamente o fato de poder ou não incidir o imposto apenas nessa seção, né, de direitos, o que para nós, né, quando a gente analisa na acepção pura da lei, do próprio Código Civil, é uma incongruência absoluta, né, acaba assim saltando aos olhos tamanho desrespeito e afronta à legislação, né, já é aqueles momentos que a gente para e pensa, né, você fala, gente, por que tem lei, então, se não é para cumprir? Porque se não é para cumprir, então não precisa, né, então você quase faz ali o artigo perder a sua essência, o seu efeito, a sua prática, porque não é observado quando é de interesse, por exemplo, do município a arrecadação. E nós não podemos, claro, falar aqui em meias palavras, porque fato é que compreende, né, essa acepção toda e tudo isso que a gente quer falar, na verdade, aqui, no direito que está sendo pleiteado pelo próprio município, ou seja, o município pretende arrecadar, então ele cria as possibilidades aí de poder fazer com que o tributo incida sobre operações que, na verdade, não estão contempladas na legislação. Então, esse é um fato que realmente nos chama muito a atenção aqui, e quando a gente fala especificamente, então, da incidência do ITBI, vale, então, trazer à tona então, que não caberia, então, agora, de acordo então, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, não caberia, então, a incidência na seção de direitos de bens imóveis, né? Claro que
essa jurisprudência agora ela está sendo reafirmada, já havia entendimento nesse sentido, né, no sentido de que, então, não caberia nesses casos, mas ainda, então, como eu disse, cabiam entendimentos diferenciados no intuito de arrecadar, ainda que o próprio CTN, lá no seu artigo 113, fale que apenas a incidência do tributo pode acontecer ali quando, de fato, então, e até aí a margem também do que diz o próprio Código Civil, quando há aí a transferência efetiva da propriedade. Mas claro que a situação ela não se restringe unicamente à cessão de direitos, né? A gente fala também muito aí da questão da alienação fiduciária, quando eu tenho também as questões de garantia de imóvel, ou seja, há uma triangulação aí dessas pessoas envolvidas, ou seja, eu tenho o vendedor, eu tenho a instituição financeira e tenho também o comprador. Então, eu tenho uma possibilidade, claro, de transferência de titularidade do bem, no primeiro momento, mas também tem uma cessão, uma garantia, ou seja, o banco, ele se serve daquele patrimônio para, então, conceder o crédito para aquele comprador. E, neste caso, também, muito se questionou e muito, inclusive, fora invocado até muitas insurgências nesse sentido, de que também estava sendo cobrado ou havia incidência desse tributo na cessão, né, na verdade, perdão, nessa garantia, ou seja, naquele momento em que havia, então, essa transferência, essa garantia, mas essa, na verdade, é uma exceção que, inclusive, é apontada, né, ali pelo CTN. Então, se você tem, pelo CTN, pela própria Constituição Federal, que nos assegura, inclusive, muitos direitos nesse sentido. Então, nós tínhamos aí várias contradições, ainda temos, na verdade, esperamos que agora, com esse entendimento, nós consigamos diminuir, né, inclusive, essa discussão para quem quiser até se aproximar ou melhor entender também essa polêmica, ela está no recurso extraordinário com agravo, né, que é o ARI 1294969, que foi analisado aí no tema 1124 como repercussão geral. Então, nesse sentido, né, ainda que já houvesse entendimento no Supremo, justamente trazendo essa possibilidade, ou seja, de que não caberia incidência nessa cessão de direitos de imóveis, mas considerando que não era unânime, agora com esse recurso extraordinário com agravo, esse julgamento, então foi decidido o mérito e foi reafirmada essa jurisprudência, ou seja, não vai caber mais. Em tese, nós esperamos que esse entendimento agora possa reverberar, então, nas decisões judiciais aí pelo país afora, e que, de fato, os litígios também possam ser aí, de alguma maneira, minimizados, ou então, né, que haja, então, uma menor distribuição de processos aí perante os tribunais pelo país afora, para que a gente consiga, de fato, equalizar, né, e ter um objetivo alcançado na nossa prática, porque de nada adianta, né, nós termos inúmeras decisões pacificadas, inclusive nas instâncias superiores, se na prática, se no nosso dia a dia, por exemplo, eu tenho lá uma triangulação e eu tenho a cobrança aí do tributo, inclusive quando eu forneço esse bem em garantia, né, o que é completamente descabido, né. Claro que nós temos também que levar em consideração que a transferência, sim, sempre que houver, vai caber, isso é inquestionável, a gente nem discute, mas quando houver a transferência de titularidade deste bem, ou seja, o comprador, né, assim, adquirindo do vendedor, vai se submeter ao pagamento e vai, sim, aí gerar um fato gerador com essa venda. Agora, antes disso, ou em cessão de direitos de imóveis, ou mesmo nessa questão aí que envolve a garantia, é completamente descabido. Então, vale sempre destacar que nós temos, sim, já disposições, tanto legais quanto constitucionais, assegurando, inclusive, não há nenhum segredo, não há nenhuma interpretação que deva ser, assim, digamos, muito vasculhada para poder se entender que realmente essas questões de cessão e também de garantia são excetuadas da hipótese de incidência do tributo,
mas ainda assim havia esse conflito justamente pelo interesse do município na arrecadação. Então, essa é a questão que está aqui hoje para discussão, e nós esperamos que, de alguma maneira, traga uma solução efetiva, que a gente consiga, de alguma sorte, aí, operacionalizar de uma forma muito mais tranquila, sem tantas discussões, sem tantas dúvidas, essas questões que envolvem a negociação imobiliária. Então, Jana, eu tinha inicialmente essas considerações preliminares para fazer, a doutora Camila também, que nos acompanha aqui, vai certamente abrilhantar a nossa discussão aqui sobre o tema. Camila, e agora já lançando para você, né? Mas naquele intuito de da gente dialogar aqui, quantas incertezas nós temos também, né, Débora? Esse mundo dos dependes, que para nós, juristas, já é algo assim complexo, sim, mas ao mesmo tempo nós lutamos, nós batalhamos, né? Nós sabemos dessa complexidade, nós sabemos que nem sempre, em que pese a existência de uma lei, em que pese direitos e garantias, assim como deveres, mas quando nós estamos falando do poder judiciário, e vejo às vezes no dia a dia, eu preciso levar isso para o poder judiciário, e aí eu ando pelo mundo dos dependes. E é tão complexo quando a gente tenta passar isso para os clientes, né, Débora e Camila. Mas vamos ouvir aí, eu já fiquei aqui, né, instigada com a fala da Débora. Agora vamos ouvir da Camila e depois a gente faz aquele bate-papo final. Eu vou só um adendo aqui antes da Camila entrar, e justamente essa situação, porque vocês vejam que hoje, por exemplo, eu me deparei com um caso em que a instituição financeira, claro, não vou aqui dizer qual é, mas passou para o cliente que o ITBI seria de 5%, ou seja, querendo manifestamente aí demonstrar essa intenção, né, de cobrar já o ITBI na sessão. Então, a gente sabe que não cabe, né? O que eu falei, o ITBI aqui, por exemplo, em Curitiba, é 2,7. Então, não cabe o banco, né, querer mascarar e dizer que é outras taxas, porque no fundo, a gente sabe que o que vai acabar acontecendo é isso, né? Uma decisão que tem lá no Supremo Tribunal Federal acaba não sendo observada porque, infelizmente, as instituições financeiras, inclusive não é nem a instituição financeira, né? Até o banco informou, mas na verdade a gente sabe que isso vai partir depois lá, o registro vai acabar, né, gerando, enfim, o próprio município, né, que como a gente falou aqui, arrecada, então, mas o banco informou, né, que caberia aí, então, essa incidência, né, para a minha cliente. Então, a gente se depara com situações nesse sentido, né? Muitas vezes o banco oferece ali o despachante, daí tem essa questão toda, enfim, o cliente às vezes não sabe, a pessoa não sabe, né? Aquela pessoa que está querendo realmente adquirir o seu imóvel tem que ficar por dentro de todas essas questões aí, né? É interessante também, Débora e Camila, salientar, né, para todos que a escrita de vocês está no Paraná Portal, na nossa coluna lá no Paraná Portal. Quem tiver interesse, não conseguiu anotar toda a fala, apesar de que ela fica gravada aqui no Facebook, no YouTube, mas de toda forma nós temos a escrita da doutora Débora, da doutora Camila, lá na coluna do Paraná Portal, tá bom, pessoal? Não deixe de acompanhar. Camila, contigo a palavra. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer estar participando aqui do Inloco, né? Poder compartilhar os nossos conhecimentos aí em direito imobiliário. Até aí o que a doutora Janaína, a doutora Débora trouxe, né, é um caso muito, são questões muito práticas, né? Por exemplo, a gente tem aí essa decisão, mas será que ela vai ser aplicada? Será que não vai ter que recorrer? Será que não vai ter que socorrer ao Poder Judiciário para que seja, né, seja respeitada a decisão, seja respeitada a lei? Né? Então, tem bastante coisa aí para a gente explorar. E assim, apesar dessa questão constitucional a respeito da incidência do imposto já estar classificada, foi necessário reafirmar a jurisprudência. Até sobre o que a doutora Débora trouxe aí, essas questões que tem, né? Alguns estados decidiam de uma forma, o município muitas vezes estavam
cobrando sem poder cobrar, agindo na ilegalidade. Então, foi fixada essa tese de repercussão geral em razão desse potencial impacto em outros casos e dos múltiplos recursos sobre o tema, que continuam chegando no Supremo. Essa tem até a fundamentação no acórdão, que fala isso, que foi necessária essa reafirmação de tantos casos que estavam tendo tanta divergência sobre o tema, mesmo estando claro na lei, ainda tem, na verdade, muitas controvérsias. Então, ou seja, mesmo com essa decisão pacificada, ainda há discussões sobre a incidência ou não do imposto, visto que ainda, esses municípios aplicam os impostos nesse caso e ainda geram aumento de ingressos de ação e também começa a afogar o judiciário. Então, essa decisão, ela tem um escopo de prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários, como também a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre a mesma controvérsia, sobre o mesmo assunto, Então, era o que estava acontecendo e eu acredito que ainda vai continuar, porque tem algumas, até depois vou comentar com vocês, algumas questões dos registradores e dos notários que não estão muito de acordo com isso. Então, assim, nessa seção de direitos de bem imóveis, em que muitos municípios ainda fazem essa cobrança, não tem fundamento, como a brilhante explanação aí da professora Débora, ela já falou muito bem sobre isso. Então, assim, não caracteriza essa hipótese de incidência tributária. Inclusive, no cartório de registro de imóveis, não houve qualquer alteração nessa condição dominial do imóvel, que possa implicar na ocorrência do fato gerador e caracterizar a incidência do tributo. Então, assim, não tendo essa alteração na condição de domínio, não há por que incidir o tributo, não há por que ter que pagar se não teve a transferência da propriedade. Esse julgado, ele até deixou claro que só incidirá imposto com a transferência definitiva de propriedade, ou seja, apenas ocorrerá após o registro imobiliário. Só que como essa decisão ela é de cunho processual, então ela será aplicada aí a todos os processos que estavam sobre estado. Mas aí fica o questionamento de como será na prática. Será que os cartórios irão aplicar de imediato a decisão? Ou melhor, será que os municípios irão respeitar de imediato a decisão? Então, assim, fica aí, a gente não sabe como que vai ser, se amanhã a gente pode chegar lá e falar assim, olha, não incide, na seção de direitos de bem imóveis, não quero que cobre. Aí ele vai lá, gera guia para o município cobra, e aí para você não ter que esperar, porque demora, acaba pagando, às vezes, essa guia para não ter tanta demora no trâmite, porque as pessoas querem adquirir o imóvel, querem, trazer para a sua propriedade. Então, até para encerrarmos, fica a dúvida que só será sanada na prática, já que essa decisão de repercussão geral não vincula o administrativo, e poderá acontecer do cartório exigir essa emissão, como eu falei, aí vai do município cumprir ou não a decisão. Eu vi aqui até, achei interessante alguns comentários que eu falei ali no início, alguns registradores e notários sobre o tema, que eles afirmam assim, que seguirão o procedimento do cartório, que já adotavam, ou seja, eles vão fazer essa emissão, vão solicitar a emissão da guia, e vai ficar a critério do município. O município vai cobrar, não vai, ele vai entender que tem que cobrar, o que ele vai entender, apesar de ter a decisão muito clara ali, inclusive já estar pacificada há muito tempo, e agora com essa reafirmação, pode ser que ele cobre. E aí, se ele cobra, a gente vai ter que recorrer, vai ter que impetrar um mandado de segurança, caso a parte entenda ali que não é devido. Então, ou seja, tudo vai depender da decisão do município, conforme vai ser o entendimento dele. Óbvio que as partes não vão poder ficar vinculadas a isso, se entender que não é devido, vai ter que procurar aí fazer valer os seus direitos. Então, agora vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos e ver se terá esse efeito prático ou se vai acabar tendo mais ações, mais ingressos aí agora para discutir, talvez, o teor da decisão, falar assim, nessa minha
no que eu tenho aqui não incide, mas aí chega um outro caso e vai entender que incide. Então, provavelmente vai ter muita controvérsia, até como a doutora Débora trouxe, né, o município ele quer cobrar, né, ele quer arrecadar. Então, provavelmente vai achar alguma brecha aí para tentar cobrar esses valores que não são devidos. Seria isso. Muito bem, mais uma vez aquelas reflexões, né, super bem apresentadas, e, claro, nos remete à Constituição Federal. Hoje o tema envolveu o direito tributário, né, direito das coisas, e mais do que tudo isso, o artigo 5º da Constituição Federal, totalmente explanado aí na fala de vocês, como a gente sempre gosta, né, Débora, de encerrar aqui a série de vocês com o que há de mais precioso dentro da Constituição Federal. Então, assim, nossa, quantas controvérsias podiam ser evitadas, né, se se chegasse a um consenso. Nós seguimos a mesma linha de advocacia, eu, Débora, Camila, no sentido de, claro, se a gente precisar lutar pelos direitos das pessoas, processualmente falando, nós vamos lutar. Mas como é bom resolver com uma mediação, resolver de uma forma administrativa, né? Eu não sei se vocês, mas por várias vezes eu fui, né? As pessoas não me entendiam e diziam, mas você não vai ganhar dinheiro, assim. Eu disse, mas não é só o dinheiro, é a confiança, é a satisfação do meu cliente ter o caso resolvido de uma maneira mais rápida, mais eficaz. Sempre busco primeiro resolver da forma administrativa e depois, se for necessário, aí a gente vai para a guerra judicial. E nesse caso que vocês trouxeram aqui, Camila e Débora, veja, né? Quantas situações poderiam ser evitadas, as pessoas ficam abarrotando daí o Poder Judiciário, sendo que seria tão desnecessário diante das evidências e circunstâncias, né, Débora? Com certeza, Jana. Infelizmente, a gente ainda vive num país onde se sabe que tem muita lei, né, mas muitas vezes a lei, na sua grande maioria, na verdade, a lei não é observada, o que enseja aí inúmeros processos, né, o judiciário, por isso é tão moroso, porque como que vai julgar tanta ação? E, né, enfim, a gente vive aí, claro, o advogado, ele, né, quando faz o seu trabalho bem feito, ele sempre é justamente o que você falou, ele gosta, ele prefere sempre pela via administrativa, resolver o conflito de forma amigável, né, antes de ter que se deparar com uma ação judicial. A gente até já alerta o cliente, olha, os riscos, né, inclusive sucumbenciais, e outra, o tempo do processo, né, isso não eu não vou nem atribuir, não é culpa do judiciário, é culpa de toda a burocracia, de toda a interpretação, dos interesses envolvidos, né, nas questões, enfim, e a gente acaba, né, sucumbindo frente a isso, né, mas de qualquer maneira, acho que o nosso papel aqui é relevantíssimo no sentido de tentar aproximar o cidadão na nossa série aí, que é o direito imobiliário urbanístico, que ele está muito mais perto do cidadão quanto ele pensa, quanto ele imagina. Sim. Porque, né, a casa própria, né, a forma de aquisição, como vai se dar, que imposto que paga, e essa integração das legislações, das áreas do direito, né, que se comunicam o tempo inteiro, né, aqui dentro do direito imobiliário, tributário, registral, né, o direito civil, claro que a nossa âncora, né, os direitos reais ali. Então, é de suma importância, né, que o cidadão conheça efetivamente e até possa dizer, olha, eu vi lá na série, né, questões imobiliárias e urbanísticas que, na verdade, quando eu estou tratando de uma sessão de direitos, eu não tenho que necessariamente aí ser obrigado a pagar, ou então nessa própria questão da garantia, né, que é utilizada aí nessas operações triangulares entre instituição financeira, vendedor e comprador. Então, isso já para nós basta, né, se a gente conseguir mudar um pouquinho o cenário, ajudando, né, contribuindo de alguma forma aí com as pessoas, para nós já está de bom tamanho. E sabe, Débora, me fez lembrar também o artigo 133 da Constituição Federal. Eu estou com muita saudade do Tribunal de Ética e Disciplina da UB Paraná, mas em breve retomaremos. Quando fala que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. E essa administração da justiça não precisa necessariamente ser o ingresso de uma ação judicial. Por que a gente não pode administrar essa justiça
através da efetividade, do direito ser reconhecido, a responsabilidade assumida, né, do nosso cliente, que é muito mais fácil, rápido, todo mundo, todos não, muitas vezes as partes têm que abrir mão de algo, né, mas pelo menos a questão foi sanada de uma maneira mais imediata. É isso daí, minhas amigas. Eu quero também deixar um abraço para as pessoas que nos acompanharam aqui, né, que curtam o vídeo, compartilhem, né, e façam valer aqui as informações que são transmitidas, em especial para o seu Leandro de Castro, que sempre nos acompanha, né, dona Marlise também, estão sempre lá nos acompanhando. Estou com saudade já. Em breve eu quero mais um cafezão daquele sensacional. O Diego Batista, que também nos acompanha aqui, ele foi dos meus amigos dos aplicativos aí, que acabei conhecendo e se tornou integrante aqui agora do Inloco. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Doutor Homero Palma, também um dos integrantes do Inloco, assim, o considero que tem participado bastante com a gente aqui, e tantas outras pessoas que depois deixam seus comentários. Aguardem na próxima semana, então, né, as informações transmitidas pela Débora de Castro da Rocha e seus convidados. É uma alegria muito grande, minhas amigas, começar a semana com vocês por aqui. Um beijo bem grande. Até mais, pessoal. Um abraço, obrigada a todos. Tchau, tchau.